Sim. Bem-vindos ao Raw Truth de junho de 2026. Eu quase esqueci em que mês estamos. Bem-vindos a todos. Estou aqui com a incrível Max Lowen. Max, como você está hoje? Estou bem. Estou na Europa, onde está um calor infernal, mas sabe, graças a Deus pelo ar-condicionado. E é isso. Sim, ótimo. Bem, se refresque. Precisamos de você. Você é uma parte fundamental da cura. Então, para aqueles que não conhecem a Max, Max é uma sobrevivente de abuso ritual satânico de origem principalmente familiar e principalmente na Europa, especialmente no Vaticano e sob o Vaticano. E agora ela está se esforçando muito para alcançar outras pessoas, contar sua história e trabalhar com outras sobreviventes. Ela era terapeuta licenciada e ainda trabalha com vítimas de trauma. E está fazendo muito para aumentar a conscientização e realmente contar a verdade sobre o que está acontecendo em muitos sistemas de poder ao redor do mundo, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e em todos os lugares. Esse é um problema global que temos. Então, todo mês, no último domingo de cada mês, às 10 da manhã, no horário do Pacífico, nós nos reunimos e conversamos sobre como estamos no planeta e também respondemos as suas perguntas. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, não importa o quão interessante, polêmica ou diferente você acha que seja, coloque no chat. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas. Mas onde eu gosto de começar todo dia ou todo mês com a Max é perguntando como ela vê onde estamos como coletivo. E o motivo pelo qual acho isso tão importante é porque, com a experiência dela e o entendimento sobre a verdadeira estrutura de poder no planeta e como as coisas realmente funcionam, que é muito diferente do que nos foi contado, ela tem uma visão única e muito, muito especial, uma percepção atual sobre a verdade do que está acontecendo. Então, Max, por que você não nos dá um pequeno resumo do que está vendo que é realmente encorajador, coisas que talvez possamos deixar para trás? Só um pouco da sua opinião sobre onde estamos como coletivo. Claro. É sempre bom estar aqui, Kimberly. E como você disse, acho que isso é principalmente para responder as perguntas das pessoas, sabe? Então, estamos no fim dos tempos, que é o fim da guerra espiritual que está acontecendo. E esse ponto final sempre foi conhecido. Não se sabia quem iria prevalecer, mas a luz prevaleceu. Nós já vencemos. E essa guerra, é claro, foi travada em muitos níveis dimensionais, inclusive aqui neste nível. Então, as pessoas podem ou não saber. Então, as pessoas estão muito cientes da interferência no nível 3D pela qual passamos, certo? O veneno, a comida, o ar, a água, os campos eletromagnéticos, as vacinas, sabe? Todas essas coisas para nos reduzir nossa consciência, porque nós, como humanos, somos tão poderosos que eles precisam fazer muito esforço para nos manter nesse estado de consciência evoluída na frequência de sobrevivência. Eles querem que fiquemos assim para se alimentar de nós e nos controlar, certo? Como se isso não bastasse, eles realmente interferiram em muitas outras camadas dimensionais para nos impedir de ter essa conexão com a nossa alma, com o divino, com a luz. Então, quero dizer, é impressionante quem nós somos, que conseguimos prevalecer mesmo com tudo isso. E então, o que eu acho que aconteceu, especialmente no último mês, desde a nossa última conversa, é um colapso dessa máquina de IA. E agora, mais da realidade orgânica, real, porque, lembre-se, vivemos em uma matrix, certo? Uma sobreposição à realidade. E essa Matrix tem uma versão falsa de tudo. Um Deus falso, o Deus da IA, sabe? Um céu e inferno falsos, a luz e a escuridão falsas, tudo falso. E então isso está desmoronando, a máquina está desmoronando, ela não tem mais o mesmo controle, então os controles é como as coisas que eles tinham em certos níveis dimensionais para impedir nossa consciência de se conectar. Porque estamos aqui em um corpo de avatar, mas o resto de nós, você sabe, somos mais do que isso.
E era para sempre termos um fluxo e uma conexão, sabe? E eles cortaram isso, mas agora eles não podem mais fazer isso. Está chegando e está chegando mais forte e mais claro para as pessoas. Então, como exemplo, eu estava te contando antes, eu fui a um concerto de música clássica ao ar livre nessa praça onde eu estou. E foi, sabe, tinha uma pianista, uma violinista, um violoncelista e todos os diferentes instrumentos, baterista, e eu estava bem perto do palco, mas eles também tinham uma tela e estavam focando nos diferentes músicos enquanto eles tocavam. E eu fiquei realmente impressionada com o êxtase, o arrebatamento, sabe? Tipo, os olhos da violinista estavam fechados e ela estava realmente imersa na música dela, todos eles estavam, e porque a câmera mostrava cada pessoa. E eu estava assistindo aquilo e ouvindo, e então percebi que todos os sons deles juntos estavam fazendo isso com a plateia também. Esse poder dessa música linda. E de repente eu pensei, meu Deus, o divino está aqui agora. E eu podia sentir como se toda a plateia estivesse conectada naquele momento. E é estranho, mas eu senti como se uma luz gigante tivesse acendido dentro de mim e estivesse simplesmente irradiando para fora. E eu, então, para mim, aquele foi um momento de confirmação de que eu era. Eu estava realmente me desprendendo. Eu estava chorando silenciosamente porque pensei, meu Deus, isso. Nós somos tão lindas e a música é tão linda e as árvores eram tão lindas e tudo é tão. Tudo nesta terra é tão incrível. Tipo, quando você olha para a criação, é inacreditável e eu podia sentir isso no meu coração. E eu acho que eu não sei. Vou ficar curiosa para saber se as pessoas perceberam isso ultimamente, mas acho que é algo que está acontecendo cada vez mais ultimamente. À medida que a criação verdadeira começa a voltar e o falso e todas as interferências começam a meio que se dissolver. Sim, sabe, essa é uma descrição tão bonita e eu consigo imaginar isso, sabe? O que estou vendo no meu mundo é justamente essa explosão de criatividade nas pessoas. Pessoas que, sabe, eram burocratas ou faziam cálculos ou algo assim, e que, de repente, estão fazendo joias ou plantando um jardim ou fazendo todas essas coisas criativas que são maravilhosas, é maravilhoso de ver. E isso que você está falando, essa luz se acendendo, eu tenho sentido pessoalmente, mesmo no meio de toda essa loucura. Só esse sentimento avassalador de gratidão pela experiência rica e linda que estamos tendo e pelo mundo em que vivemos. E é tão gratificante. E para mim, eu sinto que todos nós estamos respondendo à mudança de energia e à mudança de vibração. É maravilhoso, é realmente maravilhoso. E sabe, eu sempre senti isso, que nós viemos, eu senti isso comigo mesma, mas eu acho que é para todo mundo que nós viemos meio que com um roteiro, parte de, sei lá, do plano divino, que temos uma missão, cada um de nós veio aqui para ser, fazer e contribuir com algo, principalmente quando você falou em criatividade, sabe? E eu tenho a sensação de que isso vai ser algo que as pessoas vão começar a se lembrar. Sim, sim, eu também acho. E aí eu quero voltar a um comentário. Eu tinha um comentário sobre algo que você estava mencionando antes. Nós somos tão poderosas que eles precisam nos atacar de todos os ângulos para tentar cortar essa conexão divina, essa energia divina e essa centelha que temos. Isso me fez pensar como somos poderosas, que eles pegam bebês recém-nascidos e lhes aplicam injeções cheias de veneno, chamando isso de saúde, de cuidado com a saúde, só para tentar impedir essa conexão desde o começo, e mesmo assim nem sempre funciona. E o controle mental está desmoronando de forma massiva. Eu nunca vi tantos sobreviventes de abuso ritual satânico e do MK Ultra, mais ou menos. Quero dizer, nós fomos programadas, todo mundo é programado nesse planeta, mas nós fomos realmente muito claramente programadas. E acho que não funcionou, porque aqui estamos nós, lembramos das coisas, estamos falando sobre isso. Então eles perderam o controle. Se eu fosse uma delas, já procuraria um jeito de sair do planeta. As coisas não vão acabar bem, então vamos lá e passar para uma pergunta. Perguntas. Temos algumas agora e eu também tenho algumas pessoais para ir complementando conforme avançamos.
Não sei se você acompanha, mas sei que conhece a Penny Kelly, não sei se está acompanhando ela agora, mas ela tem falado sobre o deslocamento dos polos. Você está familiarizada com o deslocamento dos polos? Eu não tenho acompanhado ela no sentido de ouvir as mensagens dela, não. Então a pergunta é sobre o deslocamento dos polos. Sim, a Max tem opinião sobre o deslocamento dos polos, porque a Penny tem focado bastante nisso nos últimos meses, especialmente nas conversas que ela tem comigo, e sobre o deslocamento dos polos eu vou explicar rapidinho, para quem não está familiarizado, aparentemente, é um fenômeno que acontece a cada 6.000 anos, e basicamente é o pano de fundo da história de Noé com a arca e o dilúvio. E o que acontece é que a Terra, na verdade, os polos da Terra realmente mudam quase 90 graus, e então a própria Terra se desloca. Então, se você está no Maine, vai acabar na latitude da Flórida. Se você está na Flórida, vai acabar onde a ponta da América do Sul costumava estar. Então, é um fenômeno que se repete neste planeta. E não é só a Penny que está falando sobre isso, mas muita gente do astral também. Ou os astrônomos, especialmente Stephen Burns e o Ethical Skeptic, acho que é o outro, estão realmente documentando muitos dos sinais que a Terra começa a exibir antes da inversão dos polos. Alguém perguntou: você tem opinião sobre a inversão dos polos? Sabe, eu não tenho uma opinião específica sobre isso, mas provavelmente é algo nessa mesma linha. À medida que tudo volta à realidade orgânica, muitas coisas vão mudar e se transformar. Porque a gente tem vivido em uma matriz artificial, com clima artificial, né, com tudo artificial. Então, eu não entendo muito dessa situação de inversão dos polos. Isso deveria ser catastrófico ou benéfico? Tá bom. O consenso é que vai ser um evento, sabe, onde muitas pessoas vão ser impactadas por isso e não vão estar mais aqui, esse tipo de coisa. Sabe, eu acho que isso é algo que eu sei que os guias da Penny ou esses seres disseram para ela há muito tempo, que ela escreveu em um dos livros dela. Eu presumi que esse monte de gente deixando o planeta era por causa da vacina da Covid, né? Então, tenho a sensação de que estamos indo numa direção positiva. E as pessoas que não conseguirem avançar para a consciência superior, para a frequência mais elevada, vão partir. Então, pode ser que em uma versão antiga da Terra, de frequência mais baixa, aconteça uma catástrofe, mas em uma versão mais elevada da Terra, quero dizer mais elevada, não é exatamente o termo técnico correto, mas você entende o que quero dizer. Que isso? Ela começa a prosperar e florescer sem todo esse artifício, você sabe, sem todo esse controle. Então, você tem que pensar dessa forma também. Existem muitas possibilidades do que isso realmente significa. Então, será que pode ser isso? Talvez, sabe, mas isso não significa que todos nós vamos morrer. Lembre-se, todos nós vamos morrer é um programa satânico, ok? Sempre ficam dizendo que todos nós vamos morrer, sabe? Lembra do Al Gore? Sabe, todos nós vamos morrer. No bug do milênio, todos nós vamos morrer. Sempre tem esse todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer por causa de um vírus. Todos nós vamos morrer. É ridículo quantas vezes isso já foi usado contra a gente e todos nós ficamos, sabe, em alerta porque vivemos em um corpo humano e temos, sabe, coisas embutidas no nosso cérebro para a sobrevivência física. Mas tecnicamente a gente não morre de verdade. Na verdade, somos eternos, certo? Então, eu já morri fisicamente quando criança e eu ainda estava lá, não teve nenhum nanosegundo em que eu não fosse eu, sabe? Eu só estava no corpo ou fora do corpo. Então, eu acho que talvez em uma terra, talvez as pessoas que não conseguirem lidar vão acabar em algum tipo de catástrofe e o resto de nós vai viver em uma versão diferente da Terra.
Essa seria a minha opinião, mas não, eu não sou muito, eu realmente não, eu não pesquisei ou me aprofundei nessa coisa de mudança dos polos. Eu sei que já houve muitas guerras galácticas ao longo do tempo, nossa história é toda uma mentira. Na verdade, já houve redefinições de linha do tempo, então eu acho que eles nos resetaram durante ou depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que esse ciclo já aconteceu algumas vezes. Eu não acho que o ano em que estamos, ou sabe quanto tempo a humanidade existe, eu acho que tudo isso pode ser questionado. Sim. Até mesmo a Arca de Noé e a história do dilúvio, essa é uma história presente em todas as culturas. E isso foi algo natural ou foi um reinício feito deliberadamente? Acho que precisamos considerar tudo isso com cautela, porque fomos tão enganados e manipulados e nos negaram tanto o acesso à verdade que não podemos saber. Eu realmente não sei. E eu acho que se você estiver na vibração mais alta que você pode experimentar, você vai acabar exatamente onde precisa estar, sabe? E vamos supor, no pior cenário, os polos mudam e todos morremos, sabe? Bem, ainda assim estaremos em um lugar diferente. Seguimos para a próxima aventura. Eu já estive fora do corpo e é exatamente igual, só que sem todo o estresse. Sabe, é exatamente a mesma percepção. Esse é o fim. Bem, você sabe, haverá um novo começo. Sempre há isso. Então, Bom, ok, então a Kate tem uma pergunta. Então, nós já vencemos, mas só precisamos perceber isso. eu acho que sim, e precisamos parar. É como se a seita usasse a estratégia de dividir para conquistar e eles jogam essas iscas que a gente acaba mordendo. Então, precisamos parar com isso. Precisamos nos afastar dessas, sabe, propostas deles do tipo, odeie essa pessoa, odeie aquela, briguem entre si, acredite nisso, acredite naquilo. Precisamos meio que retomar a nossa energia. E olha, eu não me canso de repetir. Se você realmente quer mudar a realidade, você precisa mudar a si mesma primeiro. É preciso fazer seu trabalho de sombra. Todas somos traumatizadas e temos uma programação mental. Então, basicamente essa seria a minha resposta em resumo. Sim. Então, vamos parar um instante e olhar as maneiras. São tantas, daria até para listar 100 formas como tentam nos dividir. E eu sei que você teve uma experiência particular recentemente no Instagram. Se você não está seguindo a Max no Instagram, ela é maravilhosa, é realmente muito bom. Unbroken no Instagram. Particularmente a cartada racial. E eu acho que isso é algo grande agora, sabe? A empatia suicida e realmente alimentar as diferenças. Quando olho ao redor, parece que ninguém liga. Bem, é como se fosse uma construção totalmente inventada, mas com certeza põe mais lenha na fogueira nas redes sociais. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, eu fui muito criticada por dizer que o racismo é um programa de controle mental. Agora, as pessoas acharam que eu estava dizendo que o racismo não existe, o que não era o caso. Eu estava dizendo que ele existe, mas não é algo natural. Isso está programado em nós. E se não cairmos nessa? Sabe? Porque isso foi feito justamente para dividir e conquistar. E nós somos uma raça humana, sabe? E podemos ter diferenças, mas essas diferenças podem ser valiosas e acolhidas. E então o programa woke é que os satanistas gostam de inverter tudo e zombam da gente através disso, certo? Quando dizem woke, na verdade são pessoas mais adormecidas que caíram nesse programa de controle mental. E o controle mental depende de coisas como a repetição. Então, em estudos psicológicos, se 7, ou acho que são 7 ou 8 pessoas diferentes repetem a mesma mentira, o cérebro das pessoas absorve aquilo como verdade. Você já viu, acho que você já viu aquele vídeo que alguém montou de forma brilhante, onde tinham tipo 20 comentaristas em diferentes canais de TV dos Estados Unidos, dizendo exatamente a mesma frase, seja lá sobre o que fosse, eu não lembro. Então, repetição, eles repetem muitas mentiras e a confusão se torna importante. Você precisa estressar e confundir a mente, aí ela entra em choque e o programa vai direto para o subconsciente.
Então, o programa Woke foi criado para destruir ainda mais a sociedade e usa a compaixão como arma. Por isso, parece bom à primeira vista. Sabe, tolerância, amamos todo mundo e deixem todos os refugiados entrarem. Nesse exemplo específico de programação woke, sempre houve um plano. Eles sempre tiveram esses planos, né, sabe, planos de décadas para inundar as nações ocidentais com homens violentos. E esses são MK Ultra, provavelmente de forma clandestina. Isso não são refugiados, esses não são imigrantes normais, essas não são famílias, são homens. E eles são enviados e a incidência de violência e estupro disparou, e isso é deliberado. E se você olhar os vídeos e observar essas pessoas, não é nem normal. É como se estivessem sob efeito de cocaína ou algo assim, como se tivesse algo realmente, bem, MK Ultra é o que estou vendo. Sabe? Eles fazem isso para desestabilizar as nações ocidentais, já que o padrão de vida tem sido bom. Não é possível empurrar as pessoas para esse estado de vigilância baseado em IA se estiverem satisfeitas com sua vida. Eles sempre precisam destruir o que existe atualmente para empurrar as pessoas para aquilo que eles querem, sabe? Então, isso sempre esteve nos planos. Então, eles fizeram toda essa programação woke para preparar tudo isso, assim, quando as pessoas perguntarem, peraí, por que, sabe, como aquelas gangues de aliciamento para estupro na Inglaterra que já apareceram nas notícias, por que isso está acontecendo? Por que as autoridades não estão fazendo nada? Aí você é chamada de racista ou de islamofóbica. Então, isso foi feito deliberadamente para impedir qualquer pessoa de se manifestar, e isso realmente não importa. Eles poderiam ter submetido homens noruegueses ao MK Ultra, isso realmente não importa. O que estou tentando dizer é que isso é deliberado. E o programa Woke também fez o mesmo tipo de coisa com a pauta trans. E como eu sempre digo, sabe, todo mundo deveria, sabe, se você é adulto, você deveria, se quiser alterar seu corpo cirurgicamente ou quimicamente, ou se vestir como quiser, ou ser de outro gênero, ou se chamar de outro nome, ótimo. Sabe, todos nós somos livres para nos expressar e viver como quisermos. Mas essa agenda trans, e ela se aproveita da comunidade LGBTQ. Eu não acho que as pessoas dessa comunidade queiram isso. A agenda é normalizar a depravação sexual e a pedofilia. Ok, baseada nessa comunidade, assim como esse outro programa é baseado, sabe, na comunidade racista, na comunidade de pessoas de cor. Essas pessoas não se importam com pessoas trans. Isso é uma agenda para aliciar e eles estão mirando nas crianças. Então, crianças cujo cérebro não termina de se desenvolver até os 25 anos, e é por isso que crianças não podem votar, ou comprar álcool, ou armas, ou, sabe, se casar, mas elas podem alterar seu gênero de forma irreversível quando nem sequer têm a capacidade cerebral para entender o que estão fazendo. E a engenharia social é quase como se agora fosse legal ser trans, e isso acaba criando, então isso está criando e está destruindo a família. Não sei se você viu aquela manchete da família no Brasil, cuja criança foi retirada porque eles, sabe, se recusaram a chamar a criança pelos pronomes que ela queria. Quero dizer, esse tipo de coisa é toda planejada para destruir a família, para destruir as nações, para destruir, sabe, e para destruir a própria realidade. Sabe, homens podem ser mulheres. Eles podem se identificar e se vestir como mulheres, mas não podem realmente ser mulheres. Quero dizer, isso não é verdade. E homens não engravidam. Homens trans podem engravidar, pois são biologicamente do sexo feminino. Então, tem muita dessa loucura que faz o cérebro, sabe, quase ter convulsões. E aí é sobre tolerância e você tem que respeitar. E eu estou te dizendo, o ponto final desse jogo é: não ofenda o pedófilo. Eles também têm direitos. Meu Deus, você está certa, Max. Eu não tinha pensado nisso. Como? Bem, eu sempre vou pensar nisso porque, sabe, eu já fui vítima disso. Então, esse é o objetivo satânico que eu ouvi há uns 60 e poucos anos, quando eu era criança. Eles querem fazer do satanismo a religião mundial, sendo o Vaticano a semente disso. Isso não vai acontecer, mas esse era o plano deles. E a outra coisa é normalizar a pedofilia, porque isso faz parte da religião satânica deles. Sim.
Então, se você diz que isso e aquilo estão certos e que homens são mulheres, você também poderia dizer que a pedofilia está certa e que não se deve ofender pedófilos. Eles querem pôr o P no final do arco-íris, mas não creio que alguém daquela comunidade queira isso. Acho que são chamados MAPs, pessoas atraídas por menores. Esse é um belo eufemismo. Isso é tipo uma linguagem orwelliana. É isso mesmo. É isso. E então, na verdade, tudo isso, pelo que parece, pelo que você disse antes, é verdade. Nós tínhamos chegado a um ponto em que, sabe, sim, existe racismo, mas as coisas mudaram. E sim, existe homofobia, mas isso realmente tinha melhorado. Pessoas gays estavam se casando, sabe? Isso, na verdade, criou ainda mais ódio entre as pessoas agora, não foi? E esse também é um objetivo final. Certo. Mais divididas. Acho que só o simples fato de ser, sabe? Não acho que é a diversidade que incomoda as pessoas. Acho que é a diversidade sendo enfiada goela abaixo que incomoda as pessoas. Sabe, penso assim, e essa é a minha posição, é tipo, já deu, né? E eu percebo que não são as pessoas em si que estão fazendo isso, é a agenda. Eu não acho que ninguém liga, sabe, se você está usando um vestido ou não. Sabe, eu não me importo, sabe, com o que tem no seu coração. Quando os pais ficam tão doutrinados que levam seus filhos a shows de drag queens com pessoas rebolando, simulando atos sexuais e sendo sensuais, ou a uma parada do orgulho. Quero dizer, eu já fui a muitas marchas do orgulho, mas sabe, tem pessoas nuas e sabe todo tipo de coisa maluca, mas esse não é um lugar para crianças. E aí, no sistema escolar, estão doutrinando as crianças e ensinando sexualidade a elas com 5 ou 6 anos. Isso, na verdade, é abuso sexual. Isso muda permanentemente o cérebro da criança e a torna mais vulnerável a pedófilos. Você entende os dois lados dessa questão? Muito esperto. Muito esperto. Certo, então vamos voltar à questão da imigração com essa pergunta. Certo, e KT-10, pelo menos alguns deles também estão sendo treinados, e estamos falando sobre os imigrantes. Pelo menos alguns deles estão sendo treinados pelo exército britânico na Europa Oriental, porque alguns deles estão lá para serem convocados como tropas da ONU, se necessário. Sim. Bem, pense em como tudo isso foi engenhoso, porque foi uma invasão literal sem que ninguém percebesse que houve uma invasão. Então, sim, isso é outro nível disso. Se eles chamarem, e o pessoal da ONU, a ONU é global, é a sede da nova ordem mundial, o governo mundial de uma classe dominante de predadores psicopatas não eleitos. A ONU, quero dizer, com suas tropas de paz, ou todas as coisas que eles já fizeram em outros países, estuprando e saqueando como loucos eles mesmos. Essas pessoas não são boas. Existem túneis, existem salas embaixo da ONU, onde crianças são levadas, violadas e sacrificadas regularmente. Toda vez que há uma reunião, há tráfico de crianças e sacrifícios acontecendo. A ONU é maligna. As pessoas que trabalham nos níveis mais baixos disso não sabem disso, elas são inocentes. Mas a ONU é uma organização maligna, não? Assim como a OMS, o FEM, o FMI e todas essas. Sim. Ok, então aqui vai outro comentário da mesma moça. Aqui no Reino Unido, eles estão fazendo de tudo para provocar tumultos, assim podem nos colocar em confinamento, declarar lei marcial e trazer as tropas. Tem jeito certo e jeito errado de lidar com isso. E, de novo, às vezes as pessoas focam nas outras pessoas que estão cometendo estupros e saques, mas você tem que focar na liderança. É quem está promovendo isso, certo? Então, a violência nunca é a resposta porque você está certa. Eles usam isso como desculpa para agravar a situação. Eles já nos colocaram em lockdown antes, durante a Covid, então, quero dizer, se eles realmente quiserem fazer isso, acho que nem precisam fomentar muito, mas a resposta não é ir e queimar moradias de imigrantes ou fazer qualquer coisa violenta desse tipo, porque não queremos ser assim, não queremos, isso nunca é uma solução, mas a solução é revogar o consentimento, parar de obedecer, sabe? Quero dizer, fazer boicote. Por exemplo, eu vi um vídeo lindo que me deixou tão feliz, onde alguém dizia: tenha cuidado. Não faça isso, pois parece que ao apontar luz laser verde para as câmeras flop, elas param de funcionar.
Esse é um exemplo de resistência, de desobediência, de autodefesa. Sinceramente, isso é pacífico. Vocês, o povo, são tão inteligentes. Nós podemos encontrar um jeito e não precisamos obedecer essas criaturas que fazem essas leis insanas e eles estão apenas seguindo ordens. Então, precisamos nos levantar de uma forma que não seja violenta. E eu acho que sim, acho que ela está absolutamente certa. Sim. Vamos seguir por esse caminho um pouco, porque acho que vale a pena conversar sobre isso. E o motivo pelo qual quero trazer isso à tona é porque estou vendo isso acontecer muito agora, só nas conversas públicas em diferentes plataformas, sobre consentimento e não obedecer, e que você precisa se manifestar verbalmente, precisa ser uma resposta energética. Aparentemente, simplesmente não dizer nada não é suficiente. Você realmente precisa revogar o consentimento, seja mentalmente ou verbalmente. Você pode falar um pouco sobre isso e por que é assim? Qual é o mecanismo? Então eu comecei a dizer, eu não consinto com nenhuma ação desse grupo de pessoas, sabe? E eu digo isso algumas vezes por dia. E então, especificamente, por que que isso é importante, além de ser mais importante do que simplesmente não dizer nada? Bem, se você não diz nada, é considerado consentimento implícito. É por isso. Então, na verdade, tudo no comércio, no direito contratual, opera com consentimento implícito na nossa realidade. É sorrateiro, pois se não revogar o consentimento, entende-se que você concordou. A definição de consentimento implícito é bem clara. Então, não importa como os mal intencionados criaram essa matrix e fizeram todas essas coisas, eles ainda precisam agir com muito cuidado, porque eles precisam obedecer certas leis universais, como o livre-arbítrio. Então, tecnicamente, nós temos livre-arbítrio. Agora, isso foi mutilado, além do que se pode acreditar. E nós fomos controlados mentalmente e manipulados para consentir com coisas prejudiciais, sabe? E as pessoas não entendem. Como quando eles ofereceram as imposições durante a Covid, uma imposição é uma oferta de contrato. Então, se a imposição era usar máscara e as pessoas usaram, elas agora aceitaram isso. Certo, e agora isso segue em frente. E quando a maioria aceita, eles implementam esse programa. Então, é porque temos livre-arbítrio, sempre podemos revogar o consentimento. E você viu aquela entrevista com aquele senhor no programa Strong, é assustador. Sim, beneficiário. Ele foi tão lúcido e claro sobre como isso funciona, e então ele disse que sempre há um recurso. Então, sempre há um jeito. Então, fomos enganados, tipo, quando você registra seu filho, quando ele nasce e dá a ele uma certidão de nascimento, na verdade, você cedeu seu filho ao Estado. Você já não é mais realmente você como pai ou mãe, já não tem mais controle sobre seu filho. Eles têm, e é por isso que o Conselho Tutelar pode vir e levá-los, certo? Então, essa é uma notícia terrível de se receber depois que você já fez isso, mas sempre existe um remédio. Você pode revogar todas essas coisas para as quais você consentiu sem saber. E ele explicou, tipo, sabe, até mesmo no formulário do IRS, eles oferecem uma dedução padrão ou uma dedução detalhada. E quando você escolhe qualquer uma das opções, você aceitou a oferta deles. Portanto, agora você consentiu e fez um contrato com eles, certo? Então é super sorrateiro. Não estou dizendo que não é, mas sempre há uma saída. Então, precisamos nos educar. Acho que esse assunto, estou vendo ele aparecer cada vez mais. Então, precisamos revogar o consentimento. E da próxima vez que eles disserem, sabe, que você tem que fazer isso, você diz, não, eu não consinto com isso. Enquanto você ainda pode, sabe, quando eu viajo pelos Estados Unidos e vou ao aeroporto, eles não te dizem que é opcional. Eles dizem, fique na frente da câmera da TSA, certo? Eles são tão sorrateiros e eu digo, é voluntário, não é? E eles dizem, bem, é sim. E eu digo, não, obrigada, não consinto. Eles te deixam passar. Mas todos só ficam parados e deixam o rosto ser escaneado. Sabe? Então, nós fomos tão treinados para obedecer e considerar essa ideia maluca e errada, que algumas pessoas, porque têm esse título ou trabalham no governo, têm autoridade sobre nós e podem nos dizer o que fazer. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Mas nós acreditamos nisso e por isso, sabe, estamos entrando nessas situações. Então, sim, pratique dizer isso em todas as situações.
Sabe, eu não consinto. Ou revoga o consentimento se você já tiver consentido. Sim. E eu já falei sobre isso no meu outro canal, sobre o que você está fazendo com a sua consciência. E eu apresentei isso como, sabe, a sua lanterna. Para onde a sua lanterna está apontada? E se não estivermos conscientes das nossas ações ou não estivermos no controle da nossa consciência, outra pessoa vai estar. Em outras palavras, eles estão realmente se esforçando muito para te manipular, para fazer exatamente o que eles querem que você faça. O que você precisa fazer é retomar a sua própria consciência, a sua própria lanterna e retomar o controle sobre onde você coloca seu foco e sua atenção. Eu também não faço esse lance de aeroporto. Eu não faço isso, apenas passo pela revista. Sempre que vou embarcar em um avião, acabo levando um golpe de karatê na minha Vijay Vajayjay. Mas, sabe, se todo mundo fizesse isso, na minha opinião, se todo mundo recusasse o reconhecimento facial e todo mundo recusasse aquela máquina de raio-x, as coisas mudariam, porque eles literalmente não conseguiriam lidar com o fluxo de pessoas, teriam que fazer revistas manuais e esse tipo de coisa, as coisas mudariam. E isso é no caso de nós assumirmos o controle da nossa realidade e decidirmos, não, eu não vou fazer isso. Isso não é uma lei e não é bom para mim. Eu não vou fazer isso. Seguimos entregando, como disse o Max. Eu só quero dizer rapidinho, Kimberly, que muita gente fica muito chateada com isso, porque eu digo que não voto mais. Já faz muito tempo que eu não voto. Porque quando você vota, você está consentindo em ser governada por essas pessoas que não têm nenhuma autoridade sobre nós, a menos que a gente dê essa autoridade para elas. E aí as pessoas dizem, mas as outras pessoas vão votar no cara errado. Não, todos eles são o cara errado. Todos eles estão atuando. Eu realmente quero. Não posso repetir isso o suficiente. A classe política, o governo, esses líderes, eles são atores. Eles recebem roteiros. Quando eles têm uma reunião do Bilderberg ou uma reunião do G7, os operadores, aqueles que realmente tomam as decisões, vão semanas antes e tomam todas as decisões. E então os atores aparecem, sabe? Os chefes de Estado, e aí eles dizem: chegamos a esse consenso. Eles só recebem as falas, eles não têm nenhum poder. O culto não permite que ninguém que eles não controlem chegue a esse nível de poder. Então, na verdade, não importa. Além disso, seu voto não conta mesmo. Odeio te dizer isso. Eles vão escolher quem quiserem de qualquer forma. E se todos parássemos de votar? Algo aconteceria aí também. Algo aconteceria aí. E eu acho que isso seria empolgante. E sabe, quando eu ouvi essa coisa de não votar no começo, pensei, bem, mas quanto mais eu pensava sobre isso, era tipo, meu Deus, você está certa. É só aderir a esse sistema falso para que eles possam te manipular. E é tipo, cansei de tudo isso. Na verdade, cansei da maioria das coisas que o governo impõe, porque é tudo só. Acredito que são dois motivos: controlar você totalmente e forçar que faça o que querem, além de transferir dinheiro para o topo. Então, sabe, quando você percebe o objetivo final deles é que ninguém tenha dinheiro, ninguém tenha direitos e ninguém tenha poder, exceto eles. Eles detêm todo o dinheiro, poder e direitos. Isso não vai funcionar para nós. Notícia urgente: o governo não te dá seus direitos. Você já nasce com certos direitos dados pelo seu criador. Sim. O governo nunca pode decidir quais são seus direitos, a menos que você permita. Sim, exatamente, ok. Então aqui vai uma pergunta: qual é o vídeo que explica como revogar o nosso consentimento? Está no seu canal do YouTube ou apenas no site? Está bem, todos os meus. Eu tenho um site chamado Broken Dot, Broken Global, então é uma entrevista e você vai encontrar lá. Acredito que neste momento é a penúltima. Mas também todo o meu conteúdo está no Rumble, BitChute, e eu voltei para o YouTube. Eles tinham me banido por alguns anos, mas agora estou de volta lá. Então você pode encontrar em qualquer um desses lugares e assistir, é super interessante, sabe? Ele explicou um pouco sobre isso também, onde ele disse que antigamente não existiam certidões de nascimento. Se você pesquisar e olhar para o passado, verá que isso não existia antes. O Vaticano está envolvido, mas isso é outra história. Mas ele contou uma história sobre como, nos Estados Unidos, as mulheres recebiam uma semana de férias remuneradas se tirassem a certidão de nascimento dos filhos.
E as mulheres fizeram isso, pois pensaram: uma semana de folga, férias remuneradas. Mas veja, esse era o truque, porque elas aceitaram o benefício e agora têm deveres e obrigações. Porque aceitaram o benefício da semana de férias, agora estão obrigadas. Então elas aceitaram o contrato dessa forma. Esperto muito. Eles são, Barry. Tenha muito cuidado quando o governo te oferecer qualquer coisa. Sim, é. Normalmente, isso não tem nada a ver com o seu bem-estar. Em geral, eu diria que nunca tem nada a ver com isso. Provavelmente esse é um bom ponto. Já respondemos todas as perguntas, então quero conversar com você sobre outra coisa. E o motivo pelo qual eu gosto de trazer essas perguntas para você é porque você tem uma visão tão ampla do mundo. Eu ainda me pego ficando presa nessa coisa toda de Matrix e tudo isso, e que está melhorando por causa das minhas conversas e relações, sabe, da minha amizade com você. Eu ouvi outro dia e tenho certeza de que você tem uma opinião interessante sobre isso, que a guerra do Irã, todo esse conflito é mais uma batalha dos Anunnaki. Isso te parece ter alguma verdade ou validade? Bem, quero dizer no sentido de que as pessoas no topo da pirâmide eram, sabe, Marduk, que governou este reino por muito, muito tempo, mas eu, na minha opinião, o que eu sinto é que ele não está mais aqui, ele era um deles. Então, sim, é tudo isso, mas então é tudo um. Eles têm como um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro geopolítico, e estão movendo seus peões aqui e fazendo isso para cumprir certas agendas. E então, uma das coisas é o fim dos tempos. Dizem que isso vai acontecer e depois aquilo vai acontecer, então eles estão fazendo isso. Também, o Irã tem armas, você sabe, armas nucleares. Bem, muitas das armas que o Irã tem foram dadas a eles pelos Estados Unidos. sim. Lá nos anos 70, nos anos 80, sabe, naquela época, essas pessoas que comandam o mundo estão muito acima dos países. Eles só estão colocando o peão aqui e fazendo as coisas ali, e é assim mesmo. Eu acho que um dos papéis do Trump é destruir tudo para ajudar a derrubar o sistema. Assim, eles podem nos jogar no novo sistema distópico que eles querem. Então, sabe, é realmente uma maneira muito boa de entrar lá e interromper o fluxo de petróleo e, meu Deus, criar escassez. E aí os preços aumentam para a gente. Agora, a maioria dos países tem reservas de petróleo para anos, então o fato de aumentarem os preços imediatamente não faz sentido nenhum. Mas, além disso, não é esse país contra aquele país. Essa é a história de conto de fadas. É tipo, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, ok? E todos eles, de certa forma, são controlados pelas mesmas pessoas, então as pessoas caem nessa. Eles ficam tipo América, Irã, as pessoas que estão criando esse conflito estão acima dos países. Ok, então é muito mais profundo e muito maior do que tudo isso. E então, sim, vamos desestabilizar o mundo. E você sabe, as guerras também são necessárias para alimentar o luciferiano. É um banquete para a máquina do Deus Iá luciferiano. Você sabe, eles precisam de terror, horror e sacrifício de sangue. E você sabe, eles fazem sacrifícios no subsolo e em lugares especiais. Todo equinócio, solstício, Halloween, você sabe, Natal. Então, as guerras também são uma parte necessária para alimentar o sistema. Você precisa criar isso e assim mantém as pessoas em modo de sobrevivência também. Sim. Sabe, não deixam a gente ficar bem, viver e prosperar, por isso criam conflitos. Será que já ficamos um tempo sem guerras? Não que eu saiba. E elas são desnecessárias e não são causadas pelos humanos. Então, a raça humana não gosta disso, sabe? Tudo isso é encenado. As pessoas no topo estão financiando os dois lados de toda a guerra. É como se tivesse uma corrida de cavalos com 10 cavalos, eles vão apostar nos 10. É. Certo. Aqui vai outra pergunta sobre consentimento e acordo. É da Jolie. É possível que, ao concordar em tomar a vacina Covid, algumas pessoas tenham sido separadas da fonte divina e ou conectadas à mente coletiva de uma IA negativa?
Sim, e também, de um jeito ou de outro, eles colocaram essa nanotecnologia em todos nós. Eles borrifaram isso nos chemtrails, eles colocaram isso na comida, na água e em outros medicamentos. Então, sim, isso foi uma transmissão direta para o seu corpo através da injeção dessa nanotecnologia. Isso te conecta mais claramente a... Você sabe, eles instalaram as torres de 5G bem naquela época, certo? O que eu acho que foi o que causou os sintomas e a doença, aquela gripe, aparentemente, toda vez que eles lançam uma nova tecnologia, isso causa um tipo de gripe em massa no mundo. Então, sim, mas é muito prejudicial, infelizmente. E existem diferentes intensidades que as pessoas receberam. Espero que talvez tenham existido placebos com pessoas recebendo a injeção sem nada. Então, não é bom. Todas nós conhecemos a lista de efeitos colaterais da Pfizer: miocardite, cânceres de crescimento rápido e etc. Mas a consciência supera tudo. Certo. Então, quando chegamos a um certo nível de consciência, a doença não existe. Eles criaram todas as doenças, gente. O sistema médico Rockefeller vai procurar e leia o Pacto Secreto. É assustadoramente horrível, mas eles planejaram, existem, eu encontrei patentes para tudo. AIDS, Ebola, Zika, câncer, Covid. Eles criaram isso. E então, pelo envenenamento e pela guerra climática, a doença não é natural. E em um estado de consciência mais elevado, isso não existe. Então, tudo o que te aflige, mesmo que eles tenham injetado as pessoas, eu acredito firmemente que isso pode ser eliminado. Sim, eu também acho. Acho que tem a ver com a sua vibração. Sim. É. Certo. Aqui vai outra pergunta. Você acha que nosso voto importa nas eleições locais? Pessoas boas podem tentar, na base, promover mudanças? Eu acho que sim, que pessoas boas podem e realmente estão entrando na política. Elas não sabem o que é. E elas estão tentando fazer coisas boas em certas comunidades. E elas não necessariamente interferem nessas eleições. No entanto, uma vez que você chega a certo ponto, é como o 33º grau na maçonaria. Abaixo disso, as pessoas não sabem. Mas então você precisa jurar lealdade ao culto satânico conforme sobe na hierarquia política. Você não vai passar de certo nível. Se você for uma pessoa realmente boa, for eleita e começar a fazer coisas boas que interfiram, eles precisam permitir certas coisas boas, porque devem seguir essa lei universal. Então, eles têm que permitir uma certa quantidade de coisas boas. Então, a ONU, até mesmo a ONU, tem que fazer algumas coisas boas, mesmo sendo basicamente má. Mas se isso sair do controle para eles, então essa pessoa será morta. Você sabe, destronada de alguma forma, publicamente humilhada, apenas atacada, subornada para renunciar ou para se converter para o lado sombrio. Então, você nunca vai muito longe sendo uma pessoa boa nesse sistema. Todo mundo sabe disso. Se você pensar nisso, se você é uma babaca, mentirosa, trapaceira e uma valentona, você se dá bem no mundo, não é? Bem, isso é de propósito. Sim, isso é de propósito. Ok, aqui vai uma pergunta interessante. Bem, vamos primeiro a esses dois comentários. As verdadeiras armas, na verdade, são duas. As verdadeiras armas que o Irã tem foram dadas por Cash, como Penny Kelly disse sobre ele. E muitas pessoas têm falado sobre isso, que há portais no Irã, portais estelares. E essa moça disse, eu vi vídeos de sítios antigos abaixo do solo no Irã. Acredito que existam sítios antigos sob grande parte do solo deste planeta. Sim, mas aquela região do Crescente Fértil foi a área, pelo que eu sei, onde os Anunnaki se estabeleceram pela primeira vez quando vieram para este planeta. Então pode haver um significado nisso. E há muitos portais naquela região do chamado Oriente Médio, por isso é sempre um foco de guerra lá. Então isso é um fato correto. No entanto, como você disse, há portais em outros lugares e qualquer tipo de estrutura importante é construída sobre as linhas do dragão, como o Vaticano, por exemplo, então é uma inversão satânica. Eles são parasitas, lembra? Então, eles precisam sugar uma fonte de energia orgânica e convertê-la em maldade. Então, sim, e sim, eu diria,
Ok, vamos falar sobre o que realmente é um portal, porque eu meio que sei, mas na verdade não sei. Com base na sua experiência e no que você sabe, o que ele permite fazer, para onde ir, quem entra, esse tipo de coisa. Bem, existe a capacidade de ir, existem. Às vezes as pessoas os veem, às vezes eles estão escondidos, mas existem lugares e cidades com aparência futurista, e quando você vai até lá, é quase como se eles estivessem aqui, mas em uma dimensão diferente deste lugar. Então, portais são uma forma de viajar. Essa coisa toda dos filmes, de entrar em uma nave espacial e viajar por anos-luz, é besteira, certo? É através de portais. É através desses mecanismos instantâneos ou aberturas, onde você pode atravessar portais para o passado, para o futuro. Isso é uma conversa bem maior, mas basicamente é isso que eles são. São maneiras de chegar a diferentes lugares, não necessariamente apenas lugares físicos, mas lugares de viagem no tempo, lugares dimensionais. E eles são usados pelas pessoas que estão por dentro, que infelizmente neste momento são as pessoas más. Sim. Mas quando recuperarmos isso, provavelmente seremos capazes de ter interações com outros seres de outros planetas e outros lugares através desses portais. Sim. Eu só quero poder ir daqui para a Europa sem precisar voar. Bem, isso na verdade é totalmente possível, mas nós fomos mantidos em um estado muito reduzido, porque isso dá dinheiro para algumas pessoas, não é? Nós não precisamos voar de avião por 8 ou 9 horas para chegar à Europa. Nós poderíamos facilmente, na verdade, em nosso verdadeiro eu orgânico, nós simplesmente nos teletransportaríamos, sabe? E então, essa é outra coisa. Quando recuperarmos todas essas habilidades que, na verdade, temos naturalmente, vamos conseguir manifestar tudo o que precisarmos. E então o dinheiro realmente não será necessário e com certeza vamos poder viajar. Quero dizer, a elite tem naves que os levam para a Europa em uns 30 minutos. Eles só reservam os grandes latões para o gado. O gado realmente parece coisa de gado. E você sabe, toda vez que inventam uma nova guerra que é toda sobre petróleo, sabe, que é a maior mentira do planeta, ou uma das maiores mentiras do planeta, eu penso, bem, se vocês realmente querem, se estão tão focados em energia, parem de matar as pessoas que inventam alternativas de energia gratuita. Bem, não, porque eles precisam que você pague pelo petróleo. E isso cria escassez. O petróleo, na verdade, é renovável, ele brota da terra. É o segundo mais. É o segundo maior recurso do planeta. O primeiro é a água. Então, se alguém disser que há escassez de água, não acredite. Isso faz parte da manipulação. Para controlar, você precisa criar a percepção de escassez. Certo. E eu me lembro, Max, e isso é só um comentário pessoal. Eu me lembro de ver o Trump falando na conferência do Fórum Econômico Mundial e todo mundo dizia que ele realmente subiu lá e deu uma bela bronca naquelas pessoas. E tudo o que eu ouvi foi ele falando para uma sala cheia de elites que estão ocupadas sugando cada centavo que a gente consegue juntar. Ele, Trump, olhando para a plateia e dizendo: vamos lá, vocês deveriam ganhar dinheiro com energia. Então, isso é só uma mentira para que a gente continue pagando por coisas que são de graça, que sempre foram, sabe, escondidas de nós. Quando eu penso em toda a tecnologia que eles têm, que foi feita com o dinheiro que tiraram da gente e que a gente nunca vai ver. Não, e na verdade isso é outra coisa, quase como eu chamo de ideia de papel de parede, tipo obediência à autoridade, que existe autoridade, é uma dessas coisas. E a outra é tipo, meu Deus, por que que a gente tem que pagar todo mês para viver no nosso próprio planeta? Por que precisamos pagar até por comida e água? Isso é ridículo, sabe? Então, de novo, se você quiser ser rebelde e fazer um ato de resistência, sabe, mesmo que você só tenha uma varanda, pegue alguns vasos e comece a plantar coisas. Eu descobri aqui onde estou porque moro em um apartamento, mas descobri que tem um terreno onde posso pagar basicamente 15 dólares por ano e ter meu próprio pedacinho de terra.
meu próprio pedacinho de terra. E as pessoas estão cultivando seus próprios vegetais e alimentos e plantando, sabe? E frutas, desculpa. Tipo, eu conheço alguém que está plantando algumas árvores frutíferas e limoeiros. E quero dizer, então retome isso cultivando sua própria comida onde você está. E assim você não precisa comprar deles. Quero dizer, é inteligente colocar comida nas lojas e aí a gente tem que ir lá pagar por ela e as pessoas morrem de fome porque não podem pagar. Quero dizer, ninguém deveria morrer de fome neste planeta. Se você tem um pedacinho de terra, pode cultivar coisas. Sabe, agora as pessoas já perceberam isso. Elas estão criando galinhas e coelhos, e isso é uma forma de desafiar o sistema e tirar seus filhos do sistema escolar deles, que é financiado por cada aluno. Eles ganham por cada aluno que aceitam, sexualizam e doutrinam. Por que faria isso? Não mande seus filhos para lá. Há várias formas de resistir. Evite comprar de grandes corporações. Não troque esse maldito dispositivo de controle mental chamado smartphone a cada 2 anos. Sabe, precisamos parar de dar nosso dinheiro para eles, especialmente por coisas pelas quais eles estão nos cobrando pela nossa própria escravidão. É ridículo. E nós estamos pagando por isso. E esse é só um comentário pessoal que eu vou fazer. Sabe, o Banco Chase é o maior banco do mundo, JP Morgan Chase, e ele foi multado severamente depois do escândalo do Bernie Madoff, onde ele tinha um esquema Ponzi e roubou bilhões de dólares. O banco com o qual ele operava era o Chase. E quando você é um banco, você tem algo chamado KYC, que significa conheça seu cliente, para que você possa saber se alguém está lavando dinheiro, que era o caso do Madoff. Adivinha qual era o principal banco de Jeffrey Epstein? JP Morgan Chase. Então, quantas pessoas por aí têm uma conta, cartão de crédito ou cartão de débito do JP Morgan Chase? Você está literalmente financiando uma das maiores organizações de tráfico de crianças do planeta ao ter isso. Se todos retirássemos nosso dinheiro do JP Morgan Chase, adivinha só, isso seria um grande, grande sinal. E quero dizer, é difícil porque é, entre aspas, conveniente e a gente já está acostumada. Mas até a Amazon, quero dizer, Bezos é mal. Eu lembro que costumava ir na Whole Foods quando morava na Bay Area, há muito tempo, quando realmente vendia coisas de boa qualidade. E aí ele comprou e virou uma fábrica de veneno. Agora tudo é bioengenheirado. É horrível. E, sabe, eu conheci alguém que trabalhava como entregadora para a Amazon e ela nem podia parar para urinar em algum lugar porque estava sendo vigiada e rastreada e ainda tinha o salário descontado. As condições em que elas trabalhavam eram parecidas com escravidão e recebiam salários de miséria. E esse cara é trilionário. Sabe, não apoie pessoas assim. Não compre produtos de psicopatas conhecidos, especialmente do sistema médico. E se todos deixassem de apoiar a indústria farmacêutica? Você pode encontrar curas à base de ervas para tudo. E a medicina energética é o futuro da medicina de qualquer forma. Então, sabe, é só ficar saudável, comer direito, dormir bem, se exercitar, meditar. Tipo, sabe? E se a gente não recorresse ao sistema médico, não faça e, por favor, não vá fazer mamografias, exames de Papa Nicolau e colonoscopias. Agora, com o exame de Papa Nicolau, eles literalmente retiram algumas células do seu colo do útero. O que, quero dizer, quando você... Nem vamos entrar na questão do banco de dados de DNA que está sendo criado. A partir desses exames, com as mamografias, na verdade, pode até causar câncer de mama. Tudo nesse sistema é feito para te envenenar e te prejudicar. E se todo mundo parasse de sustentar as escolas deles, os sistemas médicos deles e as corporações deles, sabe, abra um pequeno negócio. Se precisar, vamos voltar ao sapateiro e ao cesteiro, sabe? E aqui onde eu estou, você pode ir a todas as lojinhas e eu vi esses pratos de cerâmica lindos que são feitos à mão, que eu não posso pagar, mas eu quero, sabe? E é tipo, as coisas não precisam ser feitas por uma grande corporação. A gente pode começar, é aquilo da criatividade que você falou antes, tipo, e se a gente começar a fazer o que veio aqui para fazer e criar essas coisas, e aí a gente pode comprar uns dos outros e enriquecer uns aos outros, isso seria melhor. Acho que tudo sempre volta ao que você faz com sua consciência. Tipo, preste atenção em cada ação e realmente observe. Isso é algo que eu quero fazer? Isso é algo que eu quero apoiar? É aqui que eu quero colocar meu dinheiro? E eu sou super fã de pequenos negócios, especialmente se forem baseados em paixão.
Porque se você encontrar um pequeno negócio que foi criado porque a dona era apaixonada por aquilo, seja pão de fermentação natural, tábuas de cortar de madeira ou tinturas de cogumelo, se você encontrar uma dona apaixonada, você vai ter uma experiência incrível, porque elas não conseguem parar de fazer isso de tanto que amam. Produto de qualidade que possivelmente não tem venenos injetados. Sim, bem diferente de uma corporação que toma todas as decisões com base no lucro e no valor para os acionistas. Eles literalmente permitem que as corporações coloquem no cálculo financeiro as lesões e mortes causadas pelo produto e ainda assim sigam em frente, mesmo sabendo que vão machucar pessoas, se souberem que vão lucrar no final, depois de pagarem as multas. Então pense sobre isso. Sim, sim, e eles tentaram acabar com esses pequenos negócios durante a Covid, então vamos revivê-los. Sim, essa é uma boa maneira de se vingar, não com tumulto, mas revivendo os pequenos negócios. Tudo bem. Tudo bem. Então, aqui vai uma. Você conhece o Dr. Stephen Greer? Um pouco, sim. Certo, então a pergunta é: gostaria muito de saber a opinião do Max sobre o que o Dr. Stephen Greer diz. Não sei se você já ouviu tudo, mas... Sim, eu não ouvi tudo o que ele fala, mas acredito que ele seja uma daquelas pessoas ligadas à divulgação controlada. Sim. Você tem que entender, de novo, a Matrix se sobrepôs a todos os componentes da realidade. Então, existe espiritualidade falsa, existe divulgação alienígena falsa, existe versão falsa de tudo. E então, eles têm pessoas prontas para você ouvir. Tipo, se você acorda para esse nível, então eles têm esse nível. Se você acorda para esse nível, eles têm esse nível. E até mesmo a mídia alternativa está cheia de agentes da CIA. Então, só porque não significa que algumas das informações que eles divulgam não sejam verdadeiras, mas você precisa ter muito cuidado e identificar a operação psicológica, a agenda que eles estão tentando passar com o que estão revelando. Por isso, eu sou muito cética. Acho que o melhor é começar com discernimento e ceticismo. Ouça alguém, absorva o que faz sentido para você. Não necessariamente se pergunte apenas, será que isso pode ser... Quero dizer, se você já chegou a um certo ponto, eu fico desconfiada. Faz sentido. Eles eliminam quem realmente fala a verdade, ou ao menos tentam. Algumas pessoas conseguiram escapar, como Catherine Austin Fitts, você e Kathy O'Brien. Poucos passam despercebidos. É como um jogo de acertar toupeiras. Eles não conseguem pegar vocês, sabe? Bem, também existe proteção divina e há certas coisas que eles podem e não podem fazer do jeito que tudo está estruturado. Então, quero dizer, sim, é complicado. Não é tão preto no branco. Já ouvi muito isso também, tipo, por que você está viva se está dizendo a verdade? Bem, porque centenas de nós que estão por aí ainda estão vivas. Milhares de nós. Não é? Então é mais complicado do que isso. Mas se você é grande e bem-sucedido e, tipo, se eu vejo os Joe Rogans por aí, quero dizer, o cara realmente compartilha algumas informações verdadeiras e boas, mas eu fico desconfiada por causa da plataforma dele. Então, seja criteriosa. Aproveite o que faz sentido para você, não precisa descartar tudo, mas é isso. Basicamente é isso. Bom, vamos começar a encerrar agora. O que eu sempre gosto de deixar para o final com você, em particular, Max, é que você tem muita clareza sobre todo esse drama aqui no planeta e pouquíssimas ilusões. Acho que você não tem nenhuma ilusão a essa altura. Bem, com certeza eu tenho, mas, sabe, se eu encontrar alguma, eu desfaço elas. Você pode nos dar, tipo, 3 passos para focar no próximo mês? Isso ajudaria a gente a enxergar as coisas com mais clareza, dar uma limpada na nossa vida, sabe? Se desvincular da Matrix e começar a construir algo. Porque se todos nós começássemos a negociar uns com os outros e a nos apoiar nos bons e maus momentos, em vez de, sabe, em alguns países, quando há um incêndio, todos os vizinhos saem para apagar o fogo. Eles não chamam o corpo de bombeiros nem nada disso. Nós precisamos, eu acredito que precisamos voltar a isso, precisamos voltar a essa comunidade, cuidando da sua própria comunidade. Então, o que você pode nos dar como 3 passos que seriam úteis, não só para crescermos como seres humanos, mas também para nos desvincularmos dessa Matrix?
Sim. Bom, a primeira coisa que sempre funciona é fazer seu trabalho interior, seu trabalho com a sombra. Então, você precisa lidar com seus programas mentais, seu condicionamento emocional e reações emocionais automáticas, seus padrões de comportamento. Tipo, você tende a, sabe, agir de uma certa forma que é autodestrutiva ou destrutiva para os outros, e aí a base de tudo é o seu sistema nervoso que eles sequestraram. Até mesmo todo o Wi-Fi nos mantém em um estado constante, sabe? Sem falar nos alimentos e em tudo mais. Então, recupere o controle do seu sistema, limpe-se, limpe sua psicologia, limpe sua biologia, seu corpo. A consciência está neste corpo. Sabe, quero dizer, você não precisa ser radical quanto a isso, mas reduza bastante o açúcar e o álcool. Vá comprar comida em feiras de produtores e fazendas e assim você também apoia o agricultor, certo? Então, quando você for dormir, desligue o Wi-Fi, minimize a carga tóxica que está ali e, por favor, faça algumas limpezas de parasitas. Todos nós estamos sempre cheios disso. Então, coloque seu sistema, sua mente, seu corpo e sua alma em ordem. Sente-se em silêncio. Você sabe, a meditação é problemática. Apenas sente-se e, especialmente quando você acorda de manhã, nos primeiros 20 ou 30 minutos, suas ondas cerebrais ainda estão em teta. É um momento fácil, sabe? Você ainda não entrou na correria diária. Apenas sente-se, feche os olhos e respire. Diga coisas, sabe? Diga algo como: meu sistema nervoso está regulado, eu sou saudável. Tipo, programe-se para as coisas boas que você quer, certo? E esteja sempre se auto-observando ao longo do dia. É difícil fazer isso, mas quanto mais você pratica, mais fácil fica. Então, tipo, eu faço isso o tempo todo e acabo me pegando em um ciclo negativo. E aí eu penso, espera aí, não, eu não quero isso, porque nós somos tão poderosas que aquilo sobre o que estamos sempre ruminando, acabamos manifestando, né? Então, observe-se e quebre esses padrões. Quebre, sabe? Quebre. Parte disso é programação, sabe? Que vem de fora. Isso já está em nós e se repete na mente. Por isso, seja uma observadora implacável de si mesma. E se for negativo, pare com isso. Vire o jogo. Se você está se sentindo uma vítima, lembre-se de que esse é um estado de muita impotência. Eles querem que sejamos vítimas. Eles querem que sejamos narcisistas, sabe? Então, observe-se sem piedade e se autocorrija. É como um programa que se atualiza e se corrige em tempo real. É isso que você pode fazer, porque seu cérebro é capaz disso. Mas você também precisa dar ao cérebro a nutrição certa, dormir bem e desintoxicar. Vamos encarar. Vivemos em um mundo cheio de poluição tóxica. Então você precisa se desintoxicar regularmente. Então retome quem você é. E então, quando você tiver feito essa etapa, comece a ouvir e se conectar. Qual é a minha missão? Por que estou aqui? Qual é essa paixão criativa que eu quero realizar? Sabe, criar um pequeno negócio, fazer, por exemplo, sapatos ou música, ou criar filhos, ser mãe, ou enfim, seja lá o que for. Tipo, encontre aquilo que tem tudo a ver com você e comece a fazer. Sabe, essa coisa de prender as pessoas em empregos para viver naquela rotina diária que só faz dinheiro para outra pessoa, isso é horrível. A gente precisa mudar isso. Então, comece a fazer isso. E depois encontre as coisas pelas quais você é grata, porque existem tantas em um dia. Tipo, você é grata por... Eu sou grata pela árvore que posso ver pela janela agora, porque ela é tão bonita, sabe? Seja grata por ter um teto e comida. Seja grata por, sabe, ter amor na sua vida e se divertir um pouco. Está escuro lá fora, eles fizeram umas coisas bem sombrias, então vamos rir e aproveitar a vida. Tipo, faça algo divertido todos os dias enquanto você ri. O riso restaura seu sistema nervoso, sabe? E cria uma frequência mais elevada. Acho que essas são minhas sugestões. Isso foi lindo, e eu amo todas essas coisas. E toda essa coisa da gratidão, o motivo pelo qual não só é bom se sentir grata, mas a gratidão cria ainda mais coisas boas. Pois você está falando isso para o universo também. Quero estar aqui. É incrível. Obrigada por tudo, Max.
Ok, você pode encontrar a Max. O site dela é unbroken.global, unbroken.global. Vou dizer pela terceira vez, isso é coisa de MK Ultra, unbroken.global. É um recurso maravilhoso. Eu sou membro lá. Ela faz seminários que são ótimos. E aqui está o que posso te dizer sobre os seminários. Eu começo pensando, eu realmente quero ouvir o que a Max tem a dizer, mas provavelmente já sei de tudo isso. Sempre aprendo algo por causa da perspectiva da Max, tão profunda e ampla sobre o que estamos passando. Você também pode encontrá-la no Instagram e no Unbroken, e acho que o Chicks é Max Unbroken. Vai lá procurar por ela, vale muito a pena. E os pequenos trechos que ela faz, que são pequenos lembretes para sair do sistema. Retome seu poder, retome sua consciência, certifique-se de que sua lanterna esteja iluminando exatamente onde você quer. Coisas muito boas. Max, tem algo novo chegando? Outro seminário ou o que está rolando? Tenho um em andamento, espero conseguir fazê-lo em agosto. E é sobre o que acabei de dizer, tipo, como você se desprograma e para com seus ciclos negativos, se torna saudável, começa a se observar e se programa para, sabe, prosperar e florescer. Então, na verdade, eu vou praticamente criar uma forma de você se tornar sua própria terapeuta e realmente entender. Porque eu digo para você fazer seu trabalho de sombra e tenho certeza de que as pessoas pensam: bom, o que diabos é isso? Então, eu vou explicar, sabe, e realmente dar às pessoas as ferramentas de como fazer isso, porque se você não começar por você, nada mais vai funcionar, entende? Essa é a base. Vou ensinar isso às pessoas e quero colocar de um jeito que faça sentido. E os seminários duram 1 ou 2 horas, então eu posso realmente compartilhar bastante coisa. E depois a gente conversa e faz perguntas. Então eu realmente quero transmitir algo útil que as pessoas possam aproveitar e levar com elas. E, sabe, eu sou terapeuta e trabalho com muitos sobreviventes, mas também trabalho com outras pessoas, sabe? Todo mundo está traumatizado. Então, para coaching individual, você também pode me procurar pelo site. Mas os seminários dão às pessoas algo que elas podem colocar em prática. E é esse que eu quero fazer a seguir. Então, fique de olho nisso. Certo, muito obrigada e obrigada a todos por estarem conosco. Suas perguntas ajudam a todos e são sempre esclarecedoras. Agradeço por dedicar seu tempo para escrevê-las. Nós estaremos de volta no próximo mês. Ouvi dizer que julho vai ser um mês agitado e cheio de novidades, então vai ter muita coisa acontecendo. Sim. Sim, no último domingo do mês, às 10 da manhã, horário do Pacífico, volte e participe. Max e eu estaremos aqui para um bate-papo sobre o mês maluco de julho. Obrigada a todos pela presença, Max. Obrigada. Até o mês que vem. Parece ótimo. Tudo bem. Tchau, pessoal.